Paz e graça, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos dois sonhos bem interessantes que um complementam o outro, né? A irmã me enviou, eu estarei compartilhando. Espero que os irmãos gostem. E aquilo que eu sempre falo, né? Se os irmãos também teve sonho semelhante ou experiência semelhante, peço que os irmãos compartilhem, os irmãos comentem, né? Que a gente vai estar olhando os comentários também, que de repente o sonho da irmã complementa algum sonho dos irmãos também. Os irmãos teve alguma experiência semelhante. Eu acredito muito que essas duas experiências da irmã se referem a algo que está para acontecer, né? E é bem interessante, tá bom? Deus abençoe e não esqueça de comentar, compartilhar também. Deus abençoe. Meu sonho desta noite. Eu sonhei que fui visitar a minha amiga, minha vizinha, na verdade, né? Irmã Mariusa. A igreja que ela frequenta é a igreja adventista. E eu entrei na casa, mas era só aquela porta, não existia mais a casa. E nos fundos tinha também uma casa que era a casa da mãezinha, só que a mãe dela foi morar com a outra filha. Então ali não existia mais, era um terreno grande, vazio. E a terra não tinha também assim pedaço de madeira, não tinha nada disso, era um terreno, a terra estava mexida, mas também não estava assim sujo, montoado de coisas, de restos de madeira, de pedaços de tijolo, não. O lugar estava limpo. E eu fiquei pensando o que poderia ter acontecido. Eu pensava no sonho. Será que foi uma catástrofe? Será que a Mariusa derrubou tudo para construir uma casa nova? Eu fiquei sem entender, porque na casa, naquele momento, não tinha ninguém. No terreno, digo, né? E então eu já estava de saída e chegou duas senhoras de branco e, e elas perguntaram como que eu entrei, né, na casa. E eu fui até a porta e falei, a porta está aberta, mas as laterais não tem parede. A casa está totalmente, somente a porta, né? O resto já não existia mais. E aí elas desapareceram ali, eu entrei na casa de novo. E aí eu encontrei um rapaz, realmente, esse rapaz existe, é o Messias, ele é o pedreiro. Ele é um pedreiro. E ele já até trabalhou aqui na minha casa. E nós conversamos ali, eu falei, e a gente querendo entender o que tinha acontecido. Mas só eu falava, assim, eu lembro só da minha fala, que eu falei, nessa casa só tem esse sofá era como se tivesse acontecido mesmo uma catástrofe, porque ele estava todo detonado, né, o sofá. Aí sentei até no braço, né, que fala do sofá, sentei ali e conversamos ali. E nisso, ela entrou, a Mariusa entrou é, na, no quintal, assim, com uma criança, mas estava de branca, estava de branco, roupa branca. Mas não tinha como eu ter acesso a ela, era como se ela tivesse em outra dimensão. Só tive aquela visão. E, e aí na hora que eu falei, não, eu vou embora para casa, que eu saí dali sem, que eu não tinha uma resposta, né?
porque eu não lembro do que ele falou comigo. E eu lembrei do meu tênis branco. E no sonho, eu não gosto de tênis branco, mas no sonho eu gostava muito do meu tênis branco. E eu estava descalça. E eu avistei meu tênis branco no meio daquela terra. E eu fui lá buscar meu tênis branco. E acabou o sonho. Não sei se é a ressurreição dos mortos, se vai acontecer uma catástrofe ou o arrebatamento. Bem, bom dia, paz do Senhor Jesus. Esta manhã eu quero contar mais um sonho profético. Este sonho é a continuação de um sonho que eu tive semana passada, quando eu avistei essa mesma devastação de um bosque que eu consigo avistar aqui mesmo da minha casa, porque é bem próximo. E esse bosque, ele tem várias vegetações, ele tem árvores frutíferas, tem plantações, tem muitas árvores coloridas, é uma bênção. E então eu avistei ele novamente devastado. Ele estava totalmente aplainado e muito amplo. Não existia mais essa área verde. E então neste sonho, eu me vi subindo um monte com algumas pessoas e avistei alguém nos esperando no topo desse monte. Então, esse foi o primeiro sonho e eu acordei. E eu acordei justamente no horário que eu acostumo a orar, às 3 da manhã. Eu acordei 2h55 e aí eu orei por uma hora. E voltei a dormir novamente. E então, eu sonhei que estava na minha casa. E com alguns familiares e também eu pude perceber que tinha 2 pastores e então foi como que se eu visse eu vi um telão que mostrava um lugar que estava acontecendo um avivamento, mas tinha outras pessoas, só que neste momento eu só avistei uma pessoa, porque eu e o pastor, nós estávamos nos conversando sobre o que estaria acontecendo, né? E sabíamos que era o avivamento. Era alguém que estava avivada, né? Então, neste momento, a minha cunhada Márcia começou a louvar bem baixinho, um louvor bem baixinho. E então eu disse, vamos começar o culto. E então eu abri a palavra no Salmos 16. E eu falei para todos, né? Cada um ora da forma que quiser. E então começamos o culto. E cada um orou, né? Da sua maneira. E quando terminou o culto, terminou a reunião de oração, né? Uma senhora, né? Se aproximou de nós, né? Dali da família, né?
porque ela não era da família, então ela era uma pessoa, era como se fosse uma vizinha. E ela relatou o seguinte: eu vim, eu vim me refugiar na sua casa, porque a minha casa está brotando uma água e essa água está subindo o nível. Então eu resolvi me refugiar na sua casa. E então a minha cunhada, Eliane, que estava bem próxima a nós, ela, diante, né, o comentário da moça, a minha cunhada, ela comentou, Jesus está voltando. E aí eu falei, isso mesmo, Jesus está voltando. E no sonho, meu filho comentou que alguém do Rio Grande do Sul tinha ligado. No sonho, eu escutei o telefone tocar, só que eu não atendi. No sonho mesmo, eu pensei, no sonho mesmo, foi tão real que eu pensei, eu não conheço ninguém desse estado, não, poucas vezes que eu ouvi falar desse estado. E, e então, eu desci aqui na minha escada, eu moro no sobrado, então eu desci as escadas. Aí quando eu estou descendo as escadas, eu encontro com o irmão Mailson. E aí eu conto para ele, eu relato para ele o primeiro sonho. O primeiro sonho. E, e aí ele segue subindo e eu continuo descendo as escadas. E então foi dessa forma que eu sonhei. E o interessante é que no primeiro sonho, não nesse, no primeiro sonho da semana passada, eu tive justamente um sonho parecido. Onde eu fui na casa da irmã Marilza, né? E vi o bosque devastado. E então, por isso que eu acho bem profético, porque eu sonhei 2 vezes com esse bosque devastado e, e também ministrando os Salmos 16. Amém? Glória a Deus.